Nos últimos dias, fiz algumas visitas domiciliares, dentro das buscas incessantes, não só pelos reequilíbrios dos ambientes domésticos, dos lares, muitos deles dentro de desarmonias acredito, as palavras que ferem. O quanto, caríssimos, observei dentro destas visitas as legiões de espíritos malfazejos, espíritos obsessores, espíritos de frequências derradeiras, em nivelações de calibres baixos que ficam se alimentando, consumindo diante das discussões, das palavras que muitas vezes não são flechas, elas são verdadeiras pedradas, pedras lançadas um contra o outro. E aí podemos, dentro deste enigma aqui colocado, Pai Damião, diante do conflito, isso foi um dos evangelhos no lar em que participei, observei toda a ordenança dentro dessa temática, rogando pela harmonia do lar, diante das sucessivas discussões, palavras que são verdadeiras pedras lançadas uns contra os outros, desrespeitos de filhos com os pais, pais com os filhos, e assim alargando para colegas de trabalho. E o quanto, caríssimos, recomendei durante esses últimos dias o Mestre Silêncio. Observar os ensinamentos do Mestre Silêncio, observar uma ordenança divina que está em você abrir mão de estar certo, diante de você reivindicar o restabelecimento da paz. Será que é válido você sustentar brigas, batalhas, combates, por você estar certo dentro da forma como você mentaliza e raciocina? Ou seria melhor você reivindicar pela paz? Você reivindicar pela paz. Quando você abre mão, caríssimos, de estar certo dentro de qualquer conflito que aconteça, você vai observando os momentos mais propícios para que você se pronuncie, para que você argumente ou não. Porque muitas vezes, enquanto você está em silêncio, ali você está em oração. O silêncio é reza, o silêncio é prece. E neste mês de agosto, todos vocês estão sendo convidados, convidadas a exercitar o significado do chamamento de Omolu ou Obaluaê, que é Atotô. Atotô significa silêncio. O Rei está entre nós, Ele está entre nós. E quando você exercita, principalmente nesse mês de agosto, observando que às vezes a impulsividade leva a conflitos completamente desnecessários, caríssimos. Porque enquanto estiver as batalhas de quem está certo, de quem está errado, os apontamentos, as mágoas, os ressentimentos, coisas que estavam talvez bem resolvidas no passado e vêm à tona novamente no primeiro campo de conflito, de ferimento um para o outro, e vocês diante do cérebro reptiliano, de um campo cerebral que vocês possuem de autodefesa, vocês arqueiam logo os seus ombros, projetam adrenalina em seus músculos e assim consequentemente enrijecendo-os, aumentando-os, como se estivesse em um fronte de batalha. Caríssimos, o quanto é válido o hasteamento da bandeira da paz. Não significa um ato de fraqueza, mas sim de sabedoria. A sabedoria vem em conjunto com o Mestre Silêncio. O Mestre Silêncio, para ser ouvido, não necessariamente precisa ter o silêncio absoluto, mas o desacelerar da sua mente, para que você observe as egrégoras espirituais às quais você está se associando. Porque se existe algum campo atrapalhador que esteja te interferindo naquele instante, significa que você, de alguma forma, você está nivelado por igual.
Porque se você estivesse com o seu campo vibratório mais elevado, aquele campo vibratório negativo, com uma baixeza vibratória, não teria te afetado, não teria conseguido te enxergar, te alcançar. Mas quanto mais você vai baixando o seu padrão vibratório, e existem várias formas de você ser drenado por meio de campos externos e por meio de campos internos, inclusive. A ausência do perdão para si, diante de equívocos, erros, é um deles, caríssimos. Quanto mais vocês se corroem, se contorcem, diante da ausência do auto-perdão, talvez vocês tenham se equivocado em tantas coisas, em atos, palavras, comportamentos, mas vocês estão na experiência humana, caríssimos. E vivenciar essa humanidade é extraordinariamente necessária. Caso não fosse necessário, vocês não estariam encarnados neste planeta, com esta trajetória vibracional que são os seus corpos. Então, caríssimos, os equívocos, perdoem-se. Perdoe-se por vocês estarem cada vez mais buscando acertar, mesmo que vocês não saibam exatamente qual é o alvo a ser alcançado, o que é a certeza a ser alcançada, a ser comportalmente colocada. Vocês têm as balizas dos sistemas morais, sociais, vocês têm as balizas próprias dos seus princípios, e assim balizando de uma forma muito rápida. Existem os condicionamentos familiares, existem os condicionamentos, muitas vezes, das religiões, daquele eixo, daquela instituição que você foi apresentado, que coloca a estrutura do pecado de uma maneira muito cruel com você. E assim você vai se punindo ao longo de muitos anos, de muitos períodos, por ter pensamentos que dentro de uma ordem rápida, planejada e filtrada, você entende que ali era um pecado absoluto. Caríssimos, estruturem-se em busca do equilíbrio dos seus corpos e, consequentemente, na vibração da sua mente em colapso para a sua consciência. E ao falar de equilíbrio, não estou a dizer que seja um eixo central, pois o campo equilibrador de cada ser dentro da vibração encarnatória é um campo muito particular, talvez 70% mais próximo do eixo polar positivo, talvez 30% mais próximo do eixo polar negativo. Caríssimos, é uma trajetória muito forte, individualizadamente complexa dentro da trajetória de estar dentro de um corpo em experiência humana. Como saber as vibrações e os desdobramentos do amor? Somente vivenciando as provações e as sequelas por meio das cicatrizes que a vida encarnatória vai colocando para você. Bem-aventuradas sejam as pessoas decepcionadas, pois se decepcionaram por algo que acreditaram anseios, acreditaram muito, se iludiram em inspirações e aspirações muito mais do que o outro poderia dar para você. Projetaram muitas expectativas para o outro e, naturalmente, vem um efeito natural, a decepção, a desilusão, porque você talvez projetou muita coisa na outra pessoa e não observou que a outra pessoa também está dentro de uma estruturação tão humana quanto você. Observando que as leituras religiosas, espirituais, cada vez mais elas se encontram em uma diversidade, e essa diversidade ela é maravilhosa para que você seja bafejada por diversos tipos de provocações, várias atmosferas outras, trazidas das mais diversas orbes espirituais, camadas espirituais, congregações espirituais das mais diversas liturgias. Nesses últimos dias estive em uma residência muito particular que a pessoa estava assistindo um dos tratamentos aqui de águas em um sistema eletrônico televisivo e ao mesmo tempo escutando um louvor. Caríssimo, o quanto majestoso essa união de egrégoras e de forças espirituais estava contido ali. Uma coisa não exclui a outra, mas sim se soma. E esta é a beleza da liberdade litúrgica.
A liberdade litúrgica estar em você, fincar as suas raízes em algo que te afine, que te estreite em profundidade com aquilo que é o seu eu sagrado em consciência, mas não elimina quaisquer outras estruturações que te conectem com os seus galhos, com as suas folhas, como uma verdadeira árvore. Imagine-se como uma verdadeira árvore. Você finca as suas raízes profundas em uma liturgia que te dá as benesses, os insumos necessários para as suas conexões, mas os seus ramos são incalculavelmente controlados para onde eles vão tocar, e bem-aventurados sejam aqueles que ouvem palavras benditas das mais diversas ordens, cânticos que consagram ensinamentos, elevam o seu padrão vibratório, levam vocês a consagrações com um plano superior de uma maneira mais rápida e sutil, prestando, obviamente, sempre atenção na letra. E assim, caríssimos, quero dizer que uma das formas também de drenagem espiritual e de conexão obsessiva é aquilo que você ouve, como você ouve e de que forma você absorve aquilo que você ouve. O alimentar-se de forma auricular. Isso é de extrema importância de você entender que as letras que você projeta dentro do seu corpo, dentro do seu mecanismo auditivo, repercute sim nas camadas mais íntimas das suas células, em campos vibratórios, pois o som repercute em ondas, essas ondas adentram o seu sistema auditivo e assim conectados com o seu labirinto, manipula assim os líquidos inerentes diante das células naturais, projetam em sua corrente sanguínea as informações necessárias e, consequentemente, se isso for uma informação desastrosa, doentia, isso ficará provocando em vocês comportamentos, pensamentos e atmosferas conectivas com egrégoras espirituais da mesma atmosfera, da mesma afinidade, caríssimos. Então, observem-se que as drenagens espirituais, elas vão corroendo a trajetória. E então, as perguntas diante das dificuldades de conexões espirituais, dentro da observância da simplicidade de Deus. Deus está na simplicidade das coisas, justamente quando você está prestando atenção ainda mais nos ensinamentos do Mestre Silêncio, da harmonização do seu lar, na harmonização do ambiente em que você trabalha. Bem-aventuradas as pessoas que já desistiram de consertar e serem salvadores do mundo. Você não vai consertar as pessoas, você pode ser um farol para as outras pessoas, um farol. Por meio dos seus atos, palavras, comportamentos, elevando o seu padrão vibratório, todo o seu novelo particular vai se desenrolando e, consequentemente, caríssimos, é naturalmente perceptível a mudança na sua fala, a mudança no seu comportamento. Vícios que talvez trouxesse um campo de entorpecimento em planos de fugas, em planos de válvulas de escapamento da sua ansiedade, talvez campos que você esteja fugindo há tanto tempo, se entorpecendo das mais diversas formas, pois os exageros e os entorpecimentos se propagam das mais diversas camadas, inclusive, caríssimos, não só para as drogas lícitas ou ilícitas, mas também pelos exageros. Por exemplo, os seres em experiência humana fanáticos estão em vícios. Isso é um vício também. O fanatismo é um vício religioso dentro de uma concepção de uma verdade absoluta e, consequentemente, a probabilidade de um entorpecimento é muito grande, caríssimo, de uma cegueira momentânea dentro do torpe ali do fanatismo. E, consequentemente, existem as guerras religiosas. E assim, como encontrar uma paz, como escutar o Mestre Silêncio? Precisa organizar o lar interior. Precisa entender que as suas vulnerabilidades, o ato de pedir ajuda, o ato de você se comprometer com a sua própria caminhada,
de você compreender definitivamente que você está de uma forma muito passageira, muito rápida, muito temporária dentro deste corpo, que você não tem um domínio dentro do perecimento. Dentro do perecimento do seu corpo. Você tem uma expectativa do amanhã. O amanhã é algo a ser construído, mas que ainda não está construído. Existem expectativas, existem filamentos que já estão lá. Mas precisa que você chegue lá também, junto com as suas expectativas e as histórias que já estão construídas em parcela mais adiante. Mas é necessário a sua presença também. E assim, caríssimos, vocês vão compreendendo que o tempo associado com as escolhas é muito sagrado. O tempo é um orixá. O tempo é uma forma litúrgica muito grandiosa, esplendorosa. Algumas comunidades ainda africanas colocam como o tempo associado a Iroko, a grande árvore, o grande baobá sábio, que eleva da terra em sua atmosfera de anos e anos de sabedoria, até atingir grandezas de sua altura em ápices extraordinários dos seus galhos e das suas folhas, e assim observando gerações e gerações até atingir um ápice da sua árvore. Nem sempre quem plantou, ou comumente quem planta, não enxerga, não acompanha o ápice das árvores, diante de tantos anos que são colocados até atingir esses ápices esplendorosos da árvore. Mas isso justamente é colocado dentro da atmosfera do tempo, de Iroko, dentro da forma litúrgica de observar o silêncio, a Totô. Observe os seus passos, observe os seus caminhos, ilumina as tuas sombras. E assim, ainda no mês de agosto, que vocês estão vivenciando, existe a grande força de Oxumaré, o grande arco-íris. As serpentes que se encontram e que intercalam a grande força espiritual da majestosa, sublime oportunidade da transmutação, das regenerações dos seus próprios espíritos, pensamentos, comportamentos, das renovações oportunas e necessárias, dos convites a adentrar em camadas tão próprias que você vem digerindo e que chega um momento de você desapegar daquilo que definitivamente não faz mais parte dentro da sua jornada. É um mês muito propício, caríssimos, honrando a força de Omolu e de Oxumaré, para que vocês revisitem os seus guarda-roupas, revisitem os seus armários das mais diversas ambientes da sua casa, sua cozinha, a sala, o quarto, enfim. Para que você faça verdadeiras faxinas, os desapegos necessários, principalmente de coisas que você já sabe que é inservível para você e servível para outra pessoa ou para outras pessoas. É um mês muito propício de você fazer esse mergulho interno, não só em seu corpo, não só na sua alma, não só em seus pensamentos, mas também na sua própria casa. De você observar que muitas vezes está com excesso de objetos, excesso de acúmulos, provocado por acúmulos. E assim esses acúmulos vão sendo neutralizados na observância do que realmente é necessário, o que faz sentido para você de tudo aquilo. Talvez seja um momento de você mudar algumas coisas de lugar, empreender algumas mudanças que tragam uma atmosfera de um novo que chegou na sua casa. E assim vocês vão compreendendo cada vez mais a força transformadora e transmutadora de Oxumaré, o grande Senhor do arco-íris, a fórmula que você não sabe onde nasce, onde finaliza, mas que você entende que tudo aquilo faz parte dentro de uma química provocada pelas gotículas gasosas da água e que assim eliminam algumas pedregulhos, alguns pedregulhos da sua jornada quando você se compromete com a sua própria estrada. E assim Oxumaré, ele te leva de um lado ao outro, como se o arco-íris fosse uma verdadeira ponte, traçando você para o belo e o extraordinário da vida encarnatória. Caríssimos, o quanto estar encarnado é extraordinariamente privilegiador.
Ocupem-se com aquilo que traz efetivamente paz para o seu corpo e para o seu espírito. Observem que algumas coisas definitivamente você não dá conta, não é mais seu, fugiu ao seu domínio e você empreende orações, preces, desejando tudo de bom a seres, comportamentos, situações. E assim você vai encaixando e entendendo alguns excessos, inclusive nas suas próprias programações, nos seus próprios compromissos, observando o que o seu corpo efetivamente pede para você. O que é que você tem como projetos tão próprios, tão particulares, que você está esperando um melhor momento? E assim eu digo para você, o momento é agora. O momento é agora. O mês de agosto é um mês necessário para as renovações, para retirar das gavetas tudo aquilo que faz tanto sentido para você e que você estava aguardando um melhor momento. O melhor momento agora. Até dia 16, consagrando a Omolu, a força da terra, o Senhor dos submundos, aquele que traz toda a força ancestral que habita na terra, sistemas telúricos que sustentam a sua forma, força, frequência, e assim elevando para entregar ao Xumaré logo em seguida a estruturação das suas mudanças, daquilo que você decreta, daquilo que você determina, daquilo que você objetiva ser manifestado em sua jornada. Felizes daquelas pessoas que entendem a fórmula espiritual como parte integrante tão própria da trajetória material que é inseparável definitivamente, orquestrando o espírito, a matéria e observando-se sem envergonhamentos as mudanças de rotas, de caminhos tão naturalmente necessários quando você vai se desnudando ao longo da sua autodescoberta. Quando você vai despertando literalmente do sono da reencarnação. Vocês chegam adormecidos para reencarnar e a grande trajetória e busca da reencarnação é você despertar e redescobrir potenciais pretéritos. E assim, caríssimos, vocês vão encaixando os encontros, os desencontros, e assim vocês vão observando tudo aquilo que majestosamente vai sendo costurado na sua trajetória de vida encarnatória, porque você está ali vibrando, aberto, disponível, aberta, em disponibilidade efetiva para que aquilo ocorra contigo. Então, caríssimos, desejo que o Mestre de Silêncio esteja ainda mais adentrando na sua atmosfera mental, convidando-a para este mergulho encorajador ao seu ânimos, essa profundidade de centelha divina que habita em você, colaborada para o seu arcabouço de livros, de ensinamentos que você traz até o dia de hoje, para que compreenda o encaixe da aprendizagem e aplicabilidade de tudo isso no seu dia a dia de uma forma libertatória, não mais punitiva. Assim seja.